vai ser lançado amanhã o livro Chorografia do Maranhão. Adalberto Melo conversou com 2 dos autores da obra. Confira a entrevista. Olá, aqui no Bom Dia Maranhão dessa sexta-feira eu tenho o prazer de receber aqui o turismólogo Rivânio Almeida Santos e o jornalista Zema Ribeiro. Eles são 2 dos 3 autores de uma obra que vai ser lançada amanhã aqui no estado. É o livro Chorografia do Maranhão, obra resultado de entrevistas com 54 bambas, destaques do choro desse ritmo extremamente importante e genuinamente brasileiro aqui no estado do Maranhão. Gente, prazer tê-los aqui no Bom Dia Maranhão. Ô Adalberto, prazer meu, bom dia. Satisfação toda nossa. Bom, vamos começar a falar dessa obra que tem a participação também do Ricardo Almeida Santos, que é um pesquisador, apresentador inclusive dos Chorinhos e Chorões lá na Rádio Universidade, já pesquisa há um tempo sobre o tema também. Como é que surgiu a ideia da obra? Primeiro eu queria destacar essa ausência do Ricardo, né? Porque a chorografia ela foi feita enquanto essa série para o jornal Imparcial, no meio dos nossos afazeres, né? Então ele não está aqui hoje porque está dando aula no interior. Então foi bem essa dinâmica, né, de achar um tempo para ir nos bares, na casa dos Chorões, entrevistá-los no ambiente, né, que eles vivem. Ela surge de uma preocupação que a gente tem com, além da paixão que a gente nutre pelo choro, uma preocupação com o registro das memórias desses músicos, né, que inclusive tem, eu me lembro de 2 mestres que são bastante citados nas entrevistas, o Zé Emetério e o Capitão Nuna Gomes. E eles se foram sem deixar esse depoimento que a gente compilou aí desses 54 que compõem a obra. Ô Ivane, você fez o registro, né, fotográfico dessa obra que chega agora. Como é que foi esse ambiente? Assim, você ficou à vontade nesse ambiente? As pessoas, os entrevistados, quer dizer, qual era o clima que rolava para essas entrevistas pro livro? Bom, é um ambiente bem tranquilo, né? Que são pessoas ligadas à música, ligadas à arte, ligadas a estar num ambiente descontraído sempre, só que no caso trabalhando, e em alguns casos também se divertindo. E nesse caso, o trabalho foi feito em cima de uma roda de conversa, né? Então assim, enquanto eles estavam focados em responder às perguntas de Zema e de Ricardo, eu tratava de registrar o momento, o espaço, a conversa. Então assim, a preocupação não era em fazer registros posados, eram bater o bate-papo e passar para o leitor, no caso do jornal, que na ocasião seria veiculado, qual era o ambiente da conversa em si, que normalmente é um ambiente de convívio normal para todos eles. Ivane, você é responsável pelo registro fotográfico, né, dessa obra. Aliás, quando é que a fotografia surgiu na tua vida? Bom, surge como uma paixão de infância, né? Que só consegui começar a pôr em prática a partir de que comecei a trabalhar. E depois, a partir desse desenvolvimento da paixão e do hobby, fui chamado para partir para esse trabalho junto com os rapazes, com o Zema e com o Ricardo, para poder registrar esses momentos dos entrevistados e dar a cara, a voz que estaria sendo dada nas matérias dos jornais. Esses rapazes aí, um dos rapazes é teu irmão, né? Ricardo Almeida Santos. Por coincidência, meu irmão mais velho. E como é que vocês, qual o registro, qual a lembrança que vocês têm de contato com a música, com o choro, Zema? Eu começo a fuçar os discos de meus avós, ainda criança, quando eu morei com eles, até os 7 anos em Rosário. E aí, partindo mais especificamente para o choro, às vezes a gente não tem a informação de que aquilo é choro, né? Eu não sabia, por exemplo, quando eu ouvia criança uma música como meu caro amigo de Chico Buarque, que aquilo é um choro. Isso eu vim descobrir depois, né? E aí começa a paixão, depois quando eu vou morar com meus pais, com minha mãe, e foi com ela que eu aprendi, por exemplo, a ouvir os Chorinhos e Chorões, que Ricardo apresenta há tanto tempo. E aí o choro acaba se consolidando como um dos meus gêneros musicais prediletos, né? Eu ouço muita coisa, ouço de tudo sem preconceito, mas o choro está entre as predileções, né? Uma paixão mesmo muito forte. Ivane, a música? Bom, a música, tanto para mim quanto para Ricardo, que somos irmãos, ele puxava o fio da meada dos irmãos e eu praticamente fechava, em momentos diferentes, mas para nós dois acontecia da mesma forma. A paixão do meu pai pela música, pelo choro, né? Então assim, durante toda a nossa vida nós dormimos e acordamos ouvindo música, ouvindo chorinho,
enquanto papai trabalhava, que ele era dono de farmácia e também fazia trabalhos artesanais, a música estava tocando, então a música era a trilha sonora do nosso dia a dia. Ô Zema, nós temos aqui no Maranhão um dos mais longevos grupos de choro do país, né? O Tirateima. E eu queria que você falasse um pouco, a partir desse gancho, quem que está nesse livro? A gente tem um recorte muito abrangente, é inclusive engraçado porque quando a gente resolveu fazer a série, que ninguém tinha pretensão então de lançar o livro, começou com uma lista pequena de 15, e aí depois a gente viu que 15 nomes não seriam suficientes de abarcar a história que a gente queria contar, e acabou chegando em 54 e, como eu tenho costumado dizer, é um livro que é uma emoção, está lançando, mas a gente percebe que ele já nasce defasado, porque se a gente tivesse continuado a série, com certeza teriam outros nomes que acabaram não entrando. Tem um lado positivo, que é o projeto, de repente, do número 2 aí. Pois é, já pede um volume 2, né? Tomara. Mas assim, tem desde grandes nomes internacionalmente reconhecidos, casos de João Pedro Borges e Turíbio Santos, por exemplo, até Inês Perdigão, que é uma cavaquinista maranhense que saiu daqui muito jovem, mora no Rio de Janeiro, e nomes mais jovens, nomes que a gente viu começar a tocar, né? Robertinho Chinês, Wendel Cosme, Henrique Júnior. Tocam desde garotos alguns deles. Exatamente, né? Robertinho a gente começou a ver nas rodas com 14 anos. Então a gente acompanhou de algum modo, ao longo de mais de 10 anos que a gente está vendo o Robertinho participar desse cenário, a evolução desses músicos, né? Então desde de gente com mais idade, Joaquim Santos, que assim como João Pedro Borges, é professor da Escola de Música, participou em momentos distintos da Camerata Carioca, que é um grupo responsável ali entre o final da década de 70 e o começo da de 80 pela renovação do choro no Brasil, né? Então teve 2 participações de maranhense, o que coloca o Maranhão num patamar de igualdade com qualquer praça de choro do Brasil. Então, por mais que tenha essa defasagem, sobretudo pelos nomes que estão surgindo na escola de música, nas faculdades de música que a gente tem, mas dá um panorama abrangente do choro no Maranhão. E tocando na história do Tirateima, que é o grupo mais antigo em atividade, fundado em meados da década de 70, com Paulo Trabucci garoto, né? Tinha 17 anos, por exemplo, quando gravaram no Lance de Agora de Chico Maranhão, que é um disco lendário, está fazendo 40 anos esse ano. Então cobre, né, toda essa turma que acabou, mesmo que não faça só choro, mas acabou dando a cara do choro para o Maranhão. Inclusive por isso o nome do livro, né, Chorografia, quer dizer, a escrita do choro através dessas memórias com esse recorte geográfico de Maranhão. Vou até pegar aqui a obra Chorografia do Maranhão, 54 bambas do choro em entrevistas. E enquanto a gente mostra aqui a obra, eu queria que você falasse sobre o que está preparado para o lançamento, porque vai ter um sarau, né? Sim, vai ter o sarau e nós vamos aproveitar a ocasião do sarau do outro projeto que nós trabalhamos, que é o Ricochuro Convida na Praça, que vai ser amanhã na Gonçalves Dias, a partir das 19 horas, com a presença da Luciana Rabelo, que é uma importante, né, chorona brasileira. Inclusive escreve o prefácio da obra. Que escreve o prefácio da obra e que, por coincidência, na nossa primeira entrevista, aparecia nas fotografias a fotografia de um grupo que ela iniciou a carreira lá pelos seus 12, 13 anos. Isso, né? Os Carioquinhas no Choro, um disco de 77. De 77, inclusive foi antes de eu nascer. Muito legal, Zema. Então tá tudo pronto amanhã para o lançamento? Tudo pronto, preparado com muito carinho, a realização de um sonho amanhã, e a gente está esperando todo mundo. Vai ser uma noite assim inesquecível, não só para os autores, né, mas para todo mundo que for prestigiar a Luciana Rabelo, acompanhada do Regional Tirateima, com DJ Franklin e a participação especial da Alexandra Nicolas. Gente, obrigado pela entrevista, o papo foi muito bom, dá vontade de passar o dia conversando com vocês sobre essa obra também que é significativa, Chorografia do Maranhão. Obrigado. Eu queria agradecer também a oportunidade e dizer que as pessoas que adquiriram Chorografia do Maranhão vão ver, além, né, da história de todos os instrumentistas, vão poder conhecer um pouco mais da vida também nas cidades maranhenses, como era a vida de todo mundo, uma parte mais social também da população maranhense. Tá bem interessante a composição do livro. A gente continua o papo amanhã na praça. Tá bom, fechado. Estaremos lá. Beleza.